Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar antes. Vamos pedir a presença do Pai. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos diante da Tua presença, na Tua casa, lugar de comunhão, casa de oração, lugar onde nós estamos reunidos, Senhor, por causa de Ti. Senhor, não há um outro motivo, não há outro objetivo, não há outro intuito a não ser estar na Tua casa, se não for devido à Sua presença. Senhor, nessa noite nós queremos pedir para que o Senhor venha falar conosco, o Senhor ministre ao nosso coração, e nós pedimos, Senhor, como nós acabamos de falar aqui, nos ensine, Senhor. Eu creio que na vida, Senhor, a gente ganha, mas quando a gente não ganha, nós não perdemos, nós somos ensinados. Então, no nome do Senhor Jesus, que a Tua voz neste momento, ela seja uma voz que venha penetrar no fundo do nosso coração e no fundo da nossa alma. Nos use, Senhor, como instrumento, como ferramenta, com autoridade, com poder e com ousadia. É essa oração, meu Pai, que nós fazemos a Ti nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, nós colocamos o tema da mensagem de hoje, acima de tudo. E eu creio que algumas pessoas, alguns irmãos, devem ter pensado, devem ter se perguntado, o que será que será falado nessa noite? Porque acima de tudo e acima de todos está o nosso Deus, amém? Está o nosso Senhor. Mas eu quero te dizer que Ele é a peça-chave dessa pregação. Ele é o foco, Ele é o tema central dessa mensagem. Então nós não vamos fugir desse assunto. E nós vamos falar sim dele, que é o personagem principal. Porém, a Bíblia, ela nos relata e ela nos traz uma história muito legal de um personagem que conhecia bem a Deus. Não só de ouvir falar, mas também de ter experiências com o Senhor. Então, quero que você abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, a partir do verso 8. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 8. Acompanhe comigo, diz assim a palavra do Senhor. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Versículo 10 vai dizer: tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que mais tem cabeça de gados. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus servos, um dos seus empregados, que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e eu só consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse:
3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte, que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Aí no versículo 20, a palavra vai dizer: então Jó se levantou, e em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Até aí. Repita comigo. Então Jó se levantou, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a sua cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E adorou a Deus. E adorou a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu vou resumir este último versículo que nós acabamos de ler com minhas palavras. Nós vamos ver que acontecem 4 episódios agora na história, onde nós acabamos de ler. E diante de todos esses episódios de calamidade, diante desses episódios de destruição, a palavra vai nos dizer agora que Jó, ele se levanta em sinal de tristeza e ele adora a Deus. Com minhas palavras, diante de tudo o que aconteceu, acima de tudo, Jó adorou a Deus. Acima de tudo, eu vou repetir, Jó adorou a Deus. Adoração é o ato de amar de modo intenso. Ou seja, toda vez que nós falamos de adoração, é como se você elevasse o seu amor no mais alto nível. É mais ou menos como se você não simplesmente amasse alguém ou algo, mas que você amasse com uma intensidade. Adoração é relacionado a respeito. Adoração está relacionado à reverência. Adoração está relacionado à honra. Adoração está relacionado a uma forte admiração. Logo eu entendo que quando nós temos uma forte admiração pelo Senhor, quando nós honramos ao Senhor, nós estamos adorando ao Senhor. Eu entendo que quando nós estamos amando com mais intensidade a Deus, nós estamos adorando a Deus. Isso é adoração. E nós acabamos de ler a história de Jó, ali no capítulo 1, apenas alguns versículos, onde a Bíblia nos trouxe esses 4 episódios. Episódios de calamidade, episódios de destruição, episódios onde você vê que, na verdade, a Bíblia está falando muito até de violência. Vieram os sabeus, vieram os caldeus, e eles acabaram com tudo, levaram todo o gado de Jó. Ali o vento forte destruiu a casa, destruiu os seus filhos, e tudo o que Jó possuía foi destruído, meu irmão. Tudo que Jó tinha, agora ele não tem mais. E neste momento Jó, ele é dominado pela tristeza. Veja bem, a palavra vai dizer que tudo que Jó tinha foi destruído. Nesse momento ele não tem mais nada. Jó, ele perde tudo. Nessa semana, nós vemos aí nos grupos, nos departamentos da igreja, 2 pessoas postaram a mesma imagem, falando que Satanás achou que havia tirado tudo de Jó, mas na verdade o que ele não sabia é que tudo de Jó era Deus. Então, na verdade, Jó, ele não perdeu tudo. Eu posso dizer que Jó não perdeu a Deus, meu irmão. Jó não perdeu tudo. Eu quero que você entre comigo na história. Eu quero que você imagine essa cena, diante dessa destruição, diante dessa calamidade natural, tudo o que aconteceu. Se acontecesse hoje na nossa vida, como nós encararíamos essa situação?
Foi falado, o Alan disse aqui, nas terças-feiras nós estamos tendo os estudos. Todos os estudos estão imperdíveis, estudos bons, top. Você tem que vir para você aprender a palavra de Deus. Até porque, meu irmão, deixa eu abrir um parênteses. Eu conversava essa semana com uma pessoa e eu falava para ela: você vem aos cultos, você sai daqui fortalecido com a palavra de Deus, amém. Mas será que amanhã vai ser a mesma coisa? Agora, quando você vem para um estudo, você aprende a palavra de Deus. Aquilo que você aprende, você não perde. Aquilo que é conhecimento, você não perde. E isso sim te fortalece. Isso sim te dá estrutura para que você possa continuar de pé. Então, venha aprender a palavra de Deus. E nessa terça-feira nós falamos sobre fé. A Fabi estava ministrando sobre fé. E ela dizia que o medo, ele nos paralisa. Mas a fé, ela nos move em direção a um objeto de adoração. Logo, quando eu entendo isso, Jó, sabendo disso, ele tinha tanta fé em Deus, que essa fé o moveu a adorá-lo. Então, tudo o que aconteceu na vida de Jó, todas aquelas destruições, na verdade, ele sabendo, porque ele tinha fé, essa fé o moveu a adorar ainda mais o Senhor. Mas a minha pergunta é: qual é a nossa motivação para adorar a Deus? Qual tem sido a nossa motivação nessa noite? Por que nós verdadeiramente nós adoramos a Deus? Será que nós só adoramos a Deus quando as coisas vão bem? Será que nós só adoramos a Deus quando as coisas dão certo? Será que nós só adoramos a Deus quando nós temos dinheiro ou quando nós temos comida na nossa mesa? Ou será que nós temos adorado a Deus também diante das dificuldades? Ou será que nós temos adorado a Deus também diante das calamidades? Qual tem sido o nosso motivo? Porque é muito fácil nós adorarmos a Deus quando Deus nos dá aquilo que a gente pede. Mas e quando a gente não recebe aquilo que a gente pede de Deus? Será que a gente ainda tem adorado? Quando nada acontece, será que a gente tem adorado a Deus? Será que a gente ainda tem amado Ele de uma forma intensa? Será que quando nós caímos numa cama, enfermo ou doente, será que nós temos adorado a Deus? Será que quando nós perdemos o emprego, o David testemunhava aqui, e ele disse que durante a pandemia ele perdeu o emprego. Será que neste momento a gente também adora a Deus, quando nós estamos desempregados? Mas a graça de Deus, ela nos basta, foi isso que o David disse. Você desempregado ou não, você enfermo ou não, você numa situação boa ou não, a graça dele nos basta. Acima de tudo, nós precisamos adorar a Deus. O nome dele precisa ser exaltado, o nome dele precisa ser glorificado, o nome dele precisa ser adorado. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que a Bíblia, ela não vai dizer, e preste muito bem atenção nisso, ela não vai dizer que Jó não ficou triste. Muito pelo contrário. Nós podemos ficar tristes. Nós podemos sim, muitas vezes até nos frustrar. A Bíblia vai dizer que depois que tudo isso aconteceu na vida de Jó, ele é dominado pela tristeza. Ele fica totalmente triste, irmão. Quem é que não fica triste diante de um episódio desse? Mas veja bem, porque da mesma forma que a Bíblia fala que ele é dominado pela tristeza, a Bíblia também fala que ele teve algumas atitudes, e uma dessas é adorar ao Senhor, e eu posso dizer, acima de tudo, porque até a sua esposa foi contra. A esposa de Jó, ela chega para Jó e fala: amaldiçoa esse seu Deus, e morre. Olha o que está acontecendo contigo. Ela está vendo todo o sofrimento agora de Jó, e ela fala: amaldiçoa seu Deus e morre. E Jó, com muita sabedoria, Jó responde: esposa, você fala como uma louca. Muitas vezes nós não só respondemos, como nós agimos como loucos, porque nós conhecemos a Deus, nós temos fé, nós sabemos o que Deus faz, nós sabemos do que Deus é capaz de realizar. Se você ler a Bíblia, são histórias verdadeiras, não são histórias fictícias. Mas mesmo assim nós duvidamos e agimos como louco. Naquele momento, a sua esposa, ela simplesmente está agindo como louca. E Jó, ele ciente de tudo isso, porque Jó era um homem de fé,
Jó, ele sabia em quem ele cria, e a minha pergunta é, em quem nós temos crido? Será que realmente quando a gente crê em Deus, a gente tem fé suficiente, assim como Jó, para continuar adorando diante das dificuldades? Porque até a sua esposa, que era para aquela que está do seu lado, ficou contra. Nós precisamos adorar a Deus em todos os momentos, irmãos. Nós precisamos adorar a Deus acima de tudo e em tudo. Adore a Deus nos seus estudos. Adore a Deus no seu trabalho. Adore a Deus na sua casa, em família. Adore a Deus na rua. Adore a Deus no seu momento de passeio, de viagem. Adore a Deus no servir. Porque tudo que nós fazemos precisa voltar como forma de adoração a Deus. Eu lembro que quando eu conheci o Senhor, eu era ali novo convertido ainda, há um tempo atrás, não sei exatamente quantos anos, 10, 11, por aí. Eu lembro que quando eu fui para a igreja e eu conheci o Senhor, entreguei minha vida para o Senhor. Naquela época eu estava afastado do emprego. E eu queria conhecer a Deus, irmãos. Eu queria. Eu caí de cabeça assim, eu mergulhei mesmo. Eu fui estudar a palavra, eu não faltava uma escola bíblica dominical, estava em todos os cultos de ensino, a Vanessa sabe disso. Eu falei, eu quero conhecer esse Deus. Quem é esse Deus? Eu quero conhecer esse Deus que muitas pessoas falam, eu quero ter essas experiências com Deus, eu quero saber quem é esse Deus. E eu lembro que, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, foi lá no Centro Familiar de Cubatão, na sede. Logo depois eu conheci o pastor Felipe, ele já me conhecia antes, porque minha esposa já orava por mim, naquela época, a igreja toda me conhecia, eu não conhecia ninguém. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus lá, eu entreguei minha vida para Jesus, todo mundo, parabéns dele, parabéns, seja bem-vindo, glória a Deus, você faz parte da família. Como esse povo sabe meu nome, né? Era por causa da baixinha aqui, que estava orando pela minha vida e falava para todo mundo, eu estou orando pelo meu esposo, ora comigo, é o Denis. Eu estou orando pelo meu esposo, ora comigo, é o Denis, o nome dele é Denis, não esquece de orar pelo Denis. Estava todo mundo orando por mim, nem eu sabia. Mas eu lembro que eu entreguei minha vida para Jesus. Aí o pastor Felipe, ele me fez um convite, né? Ele procurou saber o que eu fazia, o que eu me interessava, ele me fez um convite e ele falou assim, ô Denis, você não quer vir? Amanhã nós vamos iniciar um novo programa de televisão, você não quer vir amanhã acompanhar a gente, como você está afastado, né? Se quiser, vem aí, fica aí com a gente, bate um papo e tal. Falei, legal. Aí eu peguei, no outro dia eu fui lá, me interessei e fui lá. Eu sempre gostei dessas coisas de mídia, né? E eu fui lá, e eu chegando lá, o rapaz lá, o cinegrafista, poxa, eu vou fazer isso, tu não quer me ajudar e tal? Irmãos, eu comecei a ajudar e eu gostei, eu me interessei por aquilo, e eu lembro que o responsável lá pelo estúdio, né, da igreja, o estúdio de TV, o nome dele é Gabriel, ele foi meu discipulador, inclusive, meu pai na fé, me ensinou muito a palavra de Deus, e eu lembro que eu cheguei para ele, eu falei, poxa, é legal isso aí, então, posso vir mais dias? Não, pode vir, vem aí, fica à vontade. Irmãos, resumindo, quando eu me dei conta, eu estava trabalhando na igreja, quando eu me dei conta, eu estava prestando serviços para a igreja, quando eu me dei conta, resumindo, eu estava adorando a Deus no servir, eu estava servindo como forma de adoração. Aí eu lembro que se passaram um tempo, aí o pastor Felipe me chamou e falou assim, ó Denis, tu tá um tempo com a gente aí, né, tal, vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma ajuda de custo. Irmãos, eu novo convertido, eu ainda estava conhecendo a Deus, eu nem sabia o que era isso, eu cheguei e falei, não pastor, fica tranquilo, eu estou fazendo para Deus, eu recusei. Aí continuei trabalhando, servindo a Deus em adoração. Passa-se mais um tempo, mais ou menos uns 3 meses, ele chega em mim, Denis, eu estou me constrangido, né? Deixa eu te oferecer uma ajuda de custo. Eu falei, não, eu não quero. Resumindo, fiquei 6 meses trabalhando no estúdio de TV de graça. Pastor, como você é bobo. Não, não sou bobo, eu estava adorando a Deus, eu estava servindo a Deus. E tudo o que eu faço, quando eu entendo que é para Deus, tem que fluir como forma de adoração. E eu estava ali trabalhando de graça, totalmente de graça. Foi porque o pastor abusou? Não. Foi porque eu recusei a ajuda de custo. Quando deu 6 meses, ele chegou para mim e falou, agora você não tem como recusar, está aqui.
Ele levou para mim e falou, está aqui, é uma ajuda aí. Eu não recusei, continuei trabalhando para o Senhor, aprendi, né, fui cinegrafista, fui fotógrafo, fui editor, né, a gente fez várias coisas ali no estúdio de TV, tudo que eu aprendi eu levei para a minha vida. Quando eu trabalhei na MD Papéis, Santista de Papel, na Fabril, a fábrica fechou, aí me chamaram para trabalhar no outro emprego em Santos. Eu fui trabalhar em Santos, com 6 meses de emprego em Santos, o pastor Felipe falou assim, olha, eu preciso de você no estúdio, volta. Você vai vir para o estúdio, você vai organizar o estúdio para mim, você vai ser o coordenador, você vai fazer tudo ali. Eu preciso de você lá, volta. Por que ele me chamou? Porque o tempo que eu fiquei servindo de graça, eu aprendi. E agora eu pude retribuir com aquilo que eu aprendi. Olha como são as coisas. E tudo que a gente faz de graça, irmãos, a gente não espera nada em troca. Isso é maravilhoso, porque quando você espera algo em troca, é diferente. Muitas vezes tu faz até reclamando, tu faz até murmurando, porque tu vai falar, ele está me pagando, então eu vou fazer, dessa forma. Mas de graça não, eu estava adorando a Deus no servir, eu estava trabalhando a Deus, eu estava trabalhando no estúdio, ao mesmo tempo servindo a Deus. Mas nós podemos adorar de várias formas, nós podemos adorar também além das nossas palavras. Quantas vezes nós falamos que nós adoramos a Deus, mas na verdade nós não adoramos? Abre comigo a tua Bíblia, Mateus capítulo 15, o versículo 8 e o versículo 9. Olha só, Mateus capítulo 15, versículo 8 e versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Deus disse, este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Certa vez, eu li uma história e falava que uma moça que estava grávida de um menino, e ela chegou no pastor e ela disse assim, pastor, eu estou com um problema, eu vou ter um menino, só que o meu marido quer colocar o nome do pai dele no menino. Aí o pastor, e você? Ela, eu quero colocar o nome do meu pai no menino. Opa, como é o nome do seu pai? É José. E como é o nome do pai do seu marido? É José. Ele, então, não estou entendendo, qual que é o problema? Aí o marido entrou no jogo e o marido falou assim, sabe o que é, pastor? É que na verdade o pai dela é um criminoso, mas o meu pai é um pastor, o meu pai é um cristão. Aí ele disse, opa, então o problema está resolvido, é fácil de resolver. Coloca o nome dele de José e veja com qual dos dois ele vai parecer quando ele crescer. Resumindo, meu irmão, assim todos saberão o nome que ele carrega. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É assim que acontece hoje. As pessoas, elas se autodenominam um adorador, quando na verdade elas não carregam o nome de Jesus. Por quê? Porque não se parecem com ele. Quando se parecem, todos vão saber o nome que carrega. Sabe o que Deus está falando nesse versículo? Deus está dizendo o seguinte, a gente enche a boca para falar que a gente respeita ele. A gente enche a boca para falar que a gente honra ele. Mas na verdade o nosso coração ele está longe. Porque na verdade a gente nem se parece com ele. E dessa forma, o versículo vai dizer que a nossa adoração ela é vã, a nossa adoração ela é inútil, a nossa adoração ela é sem valor. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso Jesus, ele vai falar lá em João capítulo 4, que ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Irmãos, mal a gente está adorando em espírito, quanto mais em verdade. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente se encontra numa posição de um adorador caído. A nossa adoração é uma adoração caída. O nosso amor de forma intensa por Deus, ele já não é o mesmo. Eu quero que vocês vão entender isso. Abra sua Bíblia agora comigo, em Amós, no livro do profeta Amós. Isaías, Jeremias,
Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Acharam? Diz assim a palavra de Deus, Amós capítulo 9, versículo 11. O Senhor Deus diz, preste muito bem atenção, naquele dia eu levantarei o tabernáculo, a tenda caída de Davi. É isso que ele está dizendo. Eu vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Eu vou restaurá-lo para que volte a ser como nos dias de antiguidade, ou seja, como era antes. Deus está falando agora que ele vai restaurar o tabernáculo, a tenda de Davi caída. Então deixa eu te dar uma boa notícia, o Senhor, ele quer reedificar a nossa adoração que está caída. É isso que o Senhor está falando no livro de Amós. Mas veja bem, desde a fundação do mundo, Deus ele cria ambientes para habitar com o homem. Deus ele sempre quis estar com o homem, Lívia. Deus ele cria ambientes onde ele fique ali com o homem, ele quer ficar com o homem. Deus ele gosta do homem. O homem, quando eu digo, não é do sexo masculino, tá? O homem, o ser humano. Deus ele gosta de viver e habitar com o homem. Então Deus primeiro ele cria ali o jardim do Éden. Para quê? Para habitar com o homem. Só que o homem ele peca, o homem ele erra, o homem ele falha, e o homem agora ele perde este lugar. O homem ele perde esse ambiente. O homem ele perde tudo aquilo que ele tem. Mas veja bem, o homem ele não perde Deus, mas ele perde aquele ambiente. Por quê? Porque quando nós pecamos, na verdade nós não perdemos a Deus, nós perdemos o ambiente, nós perdemos aquele lugar. Então preste muito bem atenção nisso. Quando nós pecamos, eu vou repetir, quando nós pecamos, nós não perdemos a Deus. Por que nós não perdemos a Deus? Porque Deus ele continua no mesmo lugar. Nós perdemos o ambiente de estar com Deus, o ambiente de habitar com Deus. Por isso que a palavra vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e foram destituídos. Ou seja, todos pecaram e foram afastados da glória de Deus, foram afastados da presença do Senhor. Quem que pecou? Nós. Quem que foi afastado? Nós ou Deus? Nós. Deus ele continua no mesmo lugar. A palavra está dizendo que todos pecaram e todos foram afastados da presença de Deus. Então afastados fomos nós e não Deus. Deus ele continua no mesmo lugar. É por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja em pecado. Porque na verdade a pessoa não perdeu a Deus. Deus ele continua aqui. O Espírito Santo de Deus ele continua agindo. Jesus ele está ao seu lado. Porém, você perdeu o ambiente de adoração. Você perdeu aquele ambiente gostoso, aquele ambiente caloroso, aquele ambiente saudável, aquele ambiente nítido, aquele ambiente onde muitas vezes nem parece que você está ali, parece que você está em outro lugar. Por isso nós não devemos ser deixados levar pelo ambiente em que nós estamos, o ambiente que nós vivemos, aquelas circunstâncias externas que nós vivemos. Não podemos ser deixados levar por isso. Mas aí você vai ver que Deus ele está perto, mas o ambiente a gente perde. Deus ele cria um ambiente para estar com o homem, ele cria um ambiente para viver conosco. É por isso que Jesus, ele vivia fora da casinha. As pessoas diziam assim: olha, esse cara não é daqui. Esse cara é de onde? Da onde é o reino dele? Realmente, o reino dele não era daqui. O reino dele nunca foi daqui, na verdade. As pessoas queriam entender como Jesus falava. Jesus, ele falava e as coisas aconteciam. Jesus falava, vai por ali, as coisas davam certo. Simplesmente porque ele não estava no nosso ambiente, mas ele estava num ambiente que Deus preparou para estar com ele. Mas às vezes Jesus, ele precisava descer. Ele precisava descer e vir falar com os seus discípulos. E muitas vezes ele chegou para os seus discípulos e falou assim: olha, até quando eu vou suportar vocês? Será que vocês não entendem o que está acontecendo? Preste bem atenção, igreja. O Senhor, ele quer criar um ambiente para estar comigo e com você. E esse ambiente que ele quer criar é um ambiente de adoração, é um ambiente de comunhão, é um ambiente saudável, para que nós possamos estar juntos com ele. É esse ambiente que Deus quer criar.
Por isso a palavra de Deus, ela vai falar lá em João capítulo 14, versículo 3. Jesus, ele fala assim: olha, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou preparar um lugar para vocês. Para onde eu estiverdes, em algumas traduções, eu estou. Vocês estejais comigo. A palavra não vai dizer onde ele estará, futuro. Não, é onde ele está, porque ele já estava naquele ambiente. E ele continua naquele ambiente até hoje. Jesus, ele está sentado à direita do Pai. O Espírito Santo de Deus está aqui. E o Espírito Santo de Deus, preste muito bem atenção nisso, o Espírito Santo de Deus, ele está intercedendo. Muitas vezes a gente acha que Jesus, ele foi para o céu e ele está simplesmente construindo casas lá em cima. Jesus é pedreiro. Não. Jesus, ele foi para preparar um lugar para mim e para você. E ele disse: onde eu estiver, onde eu estou, vocês vão estar comigo. Mas ele está lá, sentado à direita do Pai. O Espírito Santo de Deus está aqui intercedendo. O Espírito Santo de Deus aqui sentado. Ele está sentado, tá? Imagine comigo. Mas ele está aqui neste ambiente. E ele está intercedendo, ele está revelando Deus para você. E lá em cima está Jesus, assentado à direita do Pai, fazendo o quê? Falando e provando quem nós somos. Olha, a Vanessa é falha. Olha, a Thaís, ela erra. Olha, o Alan é um pecador, mas a Sara pode ser transformada. É isso que o Espírito Santo de Deus, ele faz. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor, e ele está intercedendo por nós, aqui. Então fica Jesus e o Espírito Santo agindo junto, para que nós possamos novamente entrar num ambiente de adoração com Deus, um ambiente que muitas vezes foi perdido lá atrás, um ambiente muitas vezes caído, mas Deus, ele quer reedificar esse ambiente, na minha e na sua vida. É assim que Deus faz, meus irmãos. Aquele ambiente lá atrás, que Adão perdeu, o Espírito Santo de Deus, ele está criando novamente esse ambiente, para que eu e você possa entrar nesse ambiente. É esse ambiente que Jesus quer nos levar. É um ambiente de entendimento, é um ambiente de adoração, é um ambiente que não há dor, é um ambiente que não há dificuldade, um ambiente que não há necessidade, é um ambiente que não há frustração, é um ambiente, na verdade, de conexão direta, é um ambiente sem intervalo. É esse ambiente. Qual foi o momento que Jesus precisou sair desse ambiente? Quando Jesus foi para a cruz. Porque quando Jesus, ele foi para a cruz, ele saiu do ambiente dele para entrar no nosso ambiente. Ele entrou no ambiente do homem, ele entrou no ambiente do pecador. Por isso a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega e fala assim: Pai, meu Deus, por que me desamparaste? Porque na verdade agora ele está no nosso ambiente, ele precisou entrar no ambiente do pecador. E a Bíblia fala que o pecado, ele nos afasta de Deus. É nesse ambiente que Jesus quer nos levar. Você está na terra, mas na verdade você não está. Você possui coisas na terra, mas na verdade você não possui. Você usufrui de tudo isso, mas nada é seu. Porque a Bíblia, ela vai dizer que onde está o seu coração está o seu tesouro. E é nesse ambiente que Jesus quer levar o seu coração. Jesus, ele está nos convidando para entrar nesse ambiente. Nós sabemos que Jesus, ele está aqui. Muitas vezes nós nem sentimos, mas nós sabemos que ele está aqui. Nós sabemos que ele está nos conduzindo. Todo mundo está dizendo, vai para um lado, mas Jesus está falando, vai para o outro. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés, em Êxodo capítulo 33, você vai ver que Moisés agora, ele sai do arraial e vai construir uma tenda para adorar a Deus. E naquela tenda, Deus estava com ele. Por que ele não construiu a tenda no arraial? Porque o arraial era um lugar onde as pessoas reclamavam da comida, era um lugar onde havia murmurações, era um lugar onde havia adoração a outros deuses. Lembra do bezerro de ouro?
Mas Moisés agora, ele sai do arraial e ele constrói uma tenda fora do arraial para que Deus viesse habitar com ele, para que ele pudesse também adorar a Deus. E Deus, muitas vezes, ele nos convida a sair. Sair da onde? Do ambiente da corrupção, sair do ambiente da ganância, sair do ambiente da mentira, sair do ambiente do engano, sair do ambiente do comodismo, sair desse ambiente que faz mal à nossa vida, sair do ambiente do materialismo para entrar num ambiente de adoração. Em toda a Bíblia você vai ver Deus criando esses ambientes. Você vai ver que Deus ele criou lá o jardim. Depois você vai ver que Deus agora, ele pede para Noé construir uma arca. Depois você vê que Deus, ele agora pede para Moisés construir um tabernáculo. Deus está construindo ambientes para quê? Para que o ser humano pudesse estar com ele, pudesse habitar com ele, porque Deus, ele quer estar conosco. Mas preste muito bem atenção nisso, porque Deus, toda vez que ele cria esse ambiente, ele também dá um modelo. Ele chegou para Noé e falou o quê? Noé, construa a arca. Construa, eu quero essas medidas, eu quero essa madeira. Moisés, construa o tabernáculo, com essas medidas, com esses tecidos. Deus, ele sempre deu um modelo. Mas veja bem, aquilo que Deus quer restaurar, ele não deu o modelo. O homem entendeu. O homem entendeu o que é adoração. E quando a gente entende o que é adoração, a gente não segue mais aquele modelo, mas sim o nosso modelo segundo a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Preste muito bem atenção. Jesus, ele nos deu um modelo de oração. Lá em Mateus capítulo 6, ele fala o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele nos deixou um modelo de oração. Nós falamos isso aqui no estudo de oração, não é verdade? Mas Jesus, ele não nos deixou um modelo de adoração. Nós conhecemos sim histórias, referências, até um capítulo de adoração, que é João capítulo 4. Mas ele não nos deixou um modelo de adoração. Mas de oração ele nos deixou. Oração é o quê? Uma conversa, é um relacionamento com Deus, íntimo. Você fala com Deus, Deus fala com você. Você fala com Deus, Deus fala com você. É um diálogo. Você fala com Deus, Deus fala com você. Você continua falando com Deus, Deus continua falando com você. Mas a adoração é diferente. Você adora a Deus, Deus não adora você. Você adora a Deus, Deus não adora você. Você adora a Deus, Deus não adora você. Você continua adorando a Deus e Deus continua não adorando a você. Porque é somente nós que precisamos adorar a Deus acima de tudo. Então Deus, ele cria esses modelos. E agora, se você entendeu, Deus, ele vai usar agora o seu modelo e não mais o dele. Porque ele não quer dizer ao povo como adorar. Olha a vida de Davi, aquele que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. Um homem que pegava sua harpa, e a Bíblia vai dizer que ele ficava cantando, entoando hinos de louvores a Deus. Sabe como a Bíblia chama esses cânticos, esses hinos? De salmos. Sabe como que Deus chama? Verdadeiro adorador. Adoração. É assim que Deus chama. Deus, ele só precisa encontrar esses adoradores. E se você entendeu isso, Deus quer que você seja um verdadeiro adorador nessa noite. Deus chama isso de adoração. Jó, ele adorou. Ele adorou porque ele tinha fé. Ele adorou porque ele sabia em quem ele estava crendo. Ele adorou porque ele sabia quem era Deus. Ele adorou independente das circunstâncias. Jó, ele adorou porque ele entendeu. Acima de tudo, ele entendeu. Por isso, ele adorou. E você? Adore, meu irmão. Com luta ou sem luta.
adore. Com dor ou sem dor, adore. Com emprego ou sem emprego, adore. Doente ou com saúde, adore. Você com a sua casa ou morando de aluguel, continue adorando. De carro ou andando a pé, adore. Com adversidade ou sem adversidade, adore. Frustrado ou não frustrado, adore. Alegre ou triste, adore. Deus está nos chamando para adorar. Abra sua Bíblia. Malaquias capítulo 4. Todos acharam? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4. Vai lá comigo no último versículo. Acharam? O que tem depois do último versículo? Nada? Tem certeza? A tua Bíblia é igual à minha? Não tem nada depois do último versículo de Malaquias capítulo 4? Tem uma página em branco, não tem? Vocês sabem o que significa essa página em branco? Essa página em branco se chama período interbíblico. Essa página em branco, estudiosos dizem que o Senhor Deus, ele ficou 400 anos sem falar com o seu povo. É pouco? Quem acha que é pouco? 400 anos Deus ficou em silêncio. Já viu quando você fala com Deus e Deus não te responde? Eu vou te dar uma dica. Adore. Foram 400 anos, irmãos, não foram minutos. Já viu? Quando a gente fala com Deus e Deus não fala nada com a gente tira até por alguns episódios, muitas vezes, que acontece dentro da nossa casa. A gente consegue até dar alguns exemplos. Quando a gente fala com Deus e Deus não responde, você dobra o seu joelho para orar, mas Deus não fala nada. Deus está em silêncio. Mas deixa eu te falar uma coisa, mesmo Deus em silêncio, Ele está agindo. Mesmo Deus em silêncio, Ele está trabalhando. Foram 400 anos sem falar com o povo, mas depois dos 400 anos, o que acontece? Vem o Salvador. Olha a boa notícia. De repente, Deus ele não está falando com você, Ele não está te respondendo, mas fique tranquilo porque Ele está agindo. Está vindo a boa notícia. Está vindo a boa notícia, mas para isso você precisa adorar. Para isso você precisa erguer tuas mãos e adorar. Na semana passada, eu abria o culto aqui, num culto de ensino, e eu falava sobre aquela mulher ali em 2 Reis, capítulo 4. Aquela mulher, ela agora, o seu marido morre, e os seus filhos, eles são levados como escravo para aquele credor. Aquela mulher, ela soube resolver o problema, sabe como? Procurando um homem de Deus. Na quinta-feira, eu preguei, sem ser essa quinta, que essa quinta foi o Lucivaldo, na quinta passada eu preguei no culto online, e eu falava sobre uma outra mulher, em Ruth capítulo 1, o nome dela é Noemi, e eu falava que essa mulher, ela agora sofreu com a fome na sua cidade, saiu da sua cidade, foi para Moabe, saiu de Belém, foi para Moabe, e ali o seu marido morre. Depois ela também perde os seus filhos, e agora ela não tem ninguém a não ser sua nora, Ruth, e ela precisa recomeçar a sua vida, ela precisa recomeçar a sua família. Veja que essas histórias são muito iguais, são muito semelhantes, essas histórias são semelhantes. Você pode ver que todas elas, eles perderam alguém na família, e agora nós vemos a história de Jó, que não é diferente. Jó perdeu todo o seu rebanho, Jó ele perde todo o seu gado, todas as cabeças, a palavra vai dizer que ele era o homem mais rico do país. Ele perde os seus filhos, ele perde a sua casa, ele perde, posso dizer, até a tua esposa, porque a sua esposa estava contra ele perde também os seus amigos, no bom sentido, porque teus amigos também foram contra ele. Jó ele não tinha mais nada, Jó ele não tinha mais ninguém, mas diante dessa situação, entenda, Jó ele se levanta, se prostra e adora a Deus.
É diferente. O versículo 20 ele vai dizer, e sabe o que me chama a atenção? Que diante de tudo que ele passa, Wellington, ele não deita, ele não senta. Diante de tudo que ele passa, Néia, ele não vai reclamar com a Vanessa, ele não vai reclamar com a Simone. Olha o que está acontecendo na minha vida, será que é Deus? Porque ele não está me respondendo? Muito pelo contrário, ele sabia porque ele entendeu. Jó era um adorador. Preste bem atenção, Deus ele fala o que para Satanás? Observaste o meu servo Jó? Homem justo, homem reto, homem íntegro. Olha o que Deus fala para Satanás, Satanás vai lá e tira uma com ele. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que ele é assim? Porque você não deixa nenhum mal acontecer a ele, agora tira tudo dele para ver. Deus falou, pois bem, faça tudo, só não mexe com ele, só não tira a vida dele, pode fazer tudo. Olha a confiança que Deus tinha num adorador. Será que Deus tem confiado em mim e você, igreja? Olha a confiança que Deus tinha em Jó. Deus depositou a vida de Jó ali, para Satanás tirar tudo dele, só não tira a vida. Jó era um adorador. Ele sabia que no final de tudo, diante de todas as circunstâncias, Jó, ele iria adorar a Deus. E foi isso que aconteceu. Aqueles 4 episódios, destruição, calamidade, violência, morreram seus filhos, perdeu tudo, mas ele não perdeu a Deus, por isso ele o adorou. Jó não deita, Jó não senta, Jó não reclama, Jó ele se levanta. O versículo 20 vai falar que Jó ele se levanta. Quando ele se levanta, em sinal de tristeza, porque eu disse que ele não ficou alegre, mas ele ficou triste, e mesmo assim, ele vai lá e tem uma atitude de adorar a Deus. É adorar, meu irmão. É adorar. É adorar diante das circunstâncias que estão difíceis. É adorar nessa pandemia. É adorar na sua casa, com a sua família, ou sem a sua família. É adorar. Deus, ele quer reedificar a nossa adoração. Cadê os adoradores nessa noite? Cadê aqueles que amam a Deus intensamente? É adorar. Deus está te chamando de volta para a adoração. Deus, ele cria esse ambiente para que você possa retornar. A sua adoração agora ela não é mais uma adoração caída, mas ela foi reedificada pelo Senhor. Então comece a adorar a Deus nessa noite. Acima de tudo, adore a Deus nessa noite. Pastor, eu perdi tudo. Alguém aqui perdeu mais do que Jó? Não, adore a Deus. Ele é um exemplo para a nossa vida.